Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda é o pastor Antônio Almeida. Aqui fala no livro de Daniel, que Nabucodonosor mandou trazer jovens da Babilônia, né? Trazer de Israel para levar para a Babilônia. E trouxe Daniel, Misael, Ananias e Azarias. E eu cheguei lá, mudou o nome deles, em consagração aos deuses da Babilônia. Daniel quer dizer, Deus é meu juiz, por nome de Beltesazar, quer dizer, o diabo te proteja. E assim outro nome, Misael, Sadraque, Ananias, Mesaque, né? E assim por diante. Mas eles não deixaram contaminar-se por dentro. Não comeram os manjares do rei, não beberam o vinho do rei, somente comeram legumes e beberam água. E Deus os conservou com grande sabedoria. E então, na hora que foi de adorar a estátua de ouro que Nabucodonosor levantou no campo de Dura, província da Babilônia, quem não adorar a estátua vai ser lançado no forno ardente. E eles não adoraram e foram lançados no forno. Deus não livrou eles do fogo, livrou eles dentro do fogo. Livrou os 3 jovens. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses, que era Jesus que estava com ele. E mais adiante, Daniel, por não orar ao Deus Dário, que só ele era Deus ali, por 30 dias, orou ao Deus verdadeiro. E denunciaram. E a lei exigia que passasse 12 horas na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou da cova dos leões, livrou ele dentro da cova dos leões. Então, eles não se contaminaram com a imundícia do reino da Babilônia. E Deus estava do lado deles. Nesse mundo, quando você não se contamina com as imundícias dessa terra maldita, a sociedade podre que existe, Deus te livra. Não há livramento para aqueles que se contaminam. Não há livramento para aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus, a sã doutrina de Cristo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O coronavírus matou multidões, mas os crentes fiéis mesmo não morreram. Porque eles andavam nos caminhos do Senhor. Mesmo que algum morreu na pandemia, foi ordem de Deus para levar para o paraíso. Ao abandonar essa terra miserável, entraremos na glória celestial. É preciosa aos olhos de Deus a morte do seu povo. Sim! Salmo 116:15. Quando morre um cristão, uma grande festa no céu e choro aqui na terra. Mas quando morre um perverso, um bandido, Deus se entristece, porque não salvou aquela alma. Quando morre um crente, Deus faz uma festa no céu. Então, mesmo na hora da nossa morte, é vitória. Sei que então, um dia enfrentarei a morte também. Mas terei vitória que está nas mãos do meu Jesus. O meu Redentor vive. Ele aguarda o seu povo a chegada lá no céu. Então esses jovens mudaram o nome para consagrar o demônio. Fizeram de tudo. Mancharam totalmente o corpo dele de lama. Mas o espírito continua limpo. Porque há lírios que nascem no lodo. E a pessoa que não aceita andar na imundície desse mundo, uma jovem que vai trabalhar numa firma e não é uniforme, é calça comprida, a graça de Deus faz com que ela possa usar o vestido. Sim, já vi muitas varredeiras de rua com uniforme da prefeitura, as outras de saia. Por quê? Meu chefe, eu pedi para ele concedeu que eu andasse de saia, porque a palavra de Deus fala que não coloca roupa de homem em mulher, e nem roupa de mulher em homem. E Deus deu a graça para o superior conceder que eu andasse de vestido.
E assim por diante. Ah, mas para subir em escada, tudo bem, de vestido, mas uma calça comprida por baixo. Ah, sim, Deus sempre dá um jeito de você andar na lama e não se sujar. Deus escreve certo por linhas tortas. Esse Deus maravilhoso que seu Filho veio a esse mundo salvar os perdidos, Ele é perfeito, não há defeito. Se a Escritura põe um defeito em Deus, é um erro, está no papel, não em Deus. Ele é puro, santo e perfeito. A Santa Ceia é o vinho. Vinho é da videira, sem 1 grau de álcool. Ele tem 20% de açúcar e 0 grau de álcool. O homem coloca o fermento que vira 1 grau de álcool. Então Deus, o sangue de Jesus é perfeito. Toda igreja que põe álcool no sangue de Jesus é profana. Há muita doença, morte e inferno, porque profanaram o sangue da redenção. Você não pode enlamear o nome de Jesus. E nem dos cristãos. Aqueles que são fiéis a Deus andam na lama e não se sujam. Vivem no meio da corrupção e não se corrompe, como Daniel e seus amigos. Viveram lá no palácio de Nabucodonosor, no meio da corrupção, no meio da idolatria, mas eram fiéis a Deus. É assim que as pessoas da terra têm que fazer a grande recompensa em obedecer os caminhos de Jesus. A grande recompensa em fazer o que é reto aos olhos de Deus. Fique na paz do Senhor, até outro dia, se Deus assim o permitir. Lembrança, Luiz da Bahia, lembrança àqueles meus inimigos, atirem mais pedra, comente, ofendam, façam o que quiser. Eu sei que eu darei conta do que eu estou pregando. Um dia eu darei conta diante de Deus do que eu estou pregando. Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler aqui uma passagem no livro de Mateus 13, versículo 14. E propôs Jesus uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós somos o trigo. Os maços de trigo dessa terra, crescendo junto com o joio. E nós temos que permanecer como o trigo. Estamos envolvidos no mundo junto com o pecado, junto com os filhos do diabo, junto com a tentação, com tudo isso. Mas, como o pastor disse lá, dos Daniel e seus amigos, eles estiveram no meio da idolatria, no meio de toda a tentação, no meio de tudo que era errado, mas perseveraram em nome do Senhor. Eles venceram toda a tentação, foram puros do começo ao fim e tiveram a vitória, porque Deus era com eles, não os abandonou, porque eles eram fiéis. E nós assim temos que ser fiéis à palavra de Deus, fiéis à vontade do nosso Senhor Jesus e caminhar segundo sua vontade, nos afastando do mal, da corrupção, daquilo que nos faz ser um joio nesse mundo. Temos que ser o trigo, os maços de trigo que seremos colhidos e levados para o celeiro do nosso Senhor. E assim temos que perseverar em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor, irmãos. Amém.